Olá, nós vamos falar hoje sobre o espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Dentro dessa categoria, nós temos transtorno da personalidade esquizotípica, então isso é uma mudança em relação ao DSM-4-TR, porque esse transtorno ele está agora configurado tanto dentro dos transtornos de personalidade quanto dentro dos transtornos do espectro da esquizofrenia, por se entender que ele compartilharia características de ambas as categorias diagnósticas. Temos também o transtorno delirante, psicótico breve, psicótico induzido por substâncias, psicótico associado a outra condição médica, catatonia, transtorno catatônico devido a outra condição médica, transtorno esquizofreniforme, esquizoafetivo, a esquizofrenia, que é a mais conhecida dessa categoria, transtorno psicótico sem outra especificação e transtorno catatônico sem outra especificação. Então, a gente vai dar nessa aula atenção especial à esquizofrenia e aí depois eu vou passar um pouquinho sobre as principais características dos demais transtornos dessa categoria. Então, em relação à esquizofrenia, o critério A diz 2 ou mais, então de 5 critérios eu tenho que ter pelo menos 2 dos itens a seguir, cada um presente por uma quantidade significativa de tempo, durante o período de 1 mês ou menos, se tratados com sucesso. A gente já vai falar disso. Pelo menos um deles deve ser 1, 2 ou 3. Então, os primeiros 3 critérios, ou pelo menos a ocorrência de um deles, é o que configuraria especificamente a esquizofrenia. Os critérios 4 e 5, eles podem acontecer concomitante, mas se eles viessem sozinhos, por exemplo, só o critério 4 e o 5, então não se configuraria como a esquizofrenia. Então tem que ter pelo menos o critério 1, 2 ou 3, aí podendo vir uma combinação entre eles, por exemplo, critério 1 e critério 5, critério 2 e critério 4, enfim. Então eu posso ter todos eles, eu posso ter somente 2 deles, mas que pelo menos um deles seja delírios, alucinações ou discurso desorganizado. Então vamos lá. A gente aprendeu então sobre a definição de delírios na disciplina de Psicopatologia Geral 1. Só retomando esse conceito, o delírio é uma alteração do pensamento, refere-se a uma ideia, a um pensamento que é amplamente distorcido, de que é muito difícil demover o indivíduo sobre o quanto ele acredita naquele pensamento, foge de aspectos culturais ou religiosos compartilhados com outras pessoas. Então, basicamente, a ideia de delírio é que eu tenho um tipo de pensamento, uma ideia que eu acredito muito, que com qualquer tipo de argumentação não faz com que eu reflita, com que eu flexibilize essa ideia ou esse pensamento. E conversando com pessoas do meu entorno, essas pessoas não compartilhariam da mesma ideia ou do mesmo pensamento. A gente tem que diferenciar do quadro de folia D, onde há um delírio compartilhado. Mas na outra pessoa, ao invés de um delírio, seria uma ideia supervalorizada, ou seja, um pensamento que eu tenho uma crença importante, mas que se eu me afastar da pessoa com transtorno primário e sob questionamento e sob análise de evidências, então a minha crença naquele pensamento já não seria mais tão intensa. As alucinações. Só voltando um pouquinho, né, vamos lembrar, a gente já viu isso no semestre passado, mas vamos lembrar dos tipos de delírios. Então, eu posso ter delírios religiosos, como a ideia de que eu tenho um vínculo, uma conexão especial com Deus, os delírios de identidade,
Por exemplo, eu sou a reencarnação da Virgem Maria, eu vim aqui na Terra como uma reencarnação de Santo Antônio. Eu posso ter delírios erotomaníacos, que é a ideia de que uma pessoa famosa está apaixonada por mim. Eu posso ter delírios de perseguição, que na verdade são os delírios mais comuns, mais recorrentes, que é a ideia de que alguém quer me fazer mal, de que alguém quer me prejudicar. Posso ter delírios de infestação, que envolvem pensamentos de que insetos microscópicos invadiram o meu corpo. Eu posso ter o delírio de Capgras, que é o pensamento de que alguém muito próximo, muito familiar foi substituído e que a aparência é exatamente a mesma, mas a essência seria uma outra pessoa que tomou conta daquela pessoa que eu conheço. Eu posso ter também o delírio de Cotard ou delírio de ruína, que é a ideia de que a minha vida acabou, de que eu não vou conseguir nada, de que tudo está destruído. Enfim, então conforme o conteúdo do pensamento, eu vou ter um tipo de delírio diferente pensando no conteúdo do delírio. Agora sim, indo para as alucinações, que são uma distorção, uma alteração da sensopercepção. Então, a alucinação envolve os 5 sentidos: ver, ouvir, sentir o cheiro, sentir o gosto, ou ter uma sensação tátil de um objeto, de algo que não está presente ali. Então, é quando eu vejo uma pessoa onde não tem pessoa nenhuma. Eu sinto na comida um gosto de veneno quando de fato a comida não está envenenada. Eu sinto um cheiro de podre, fétido, que exala do meu corpo, mas qualquer pessoa que estiver do meu lado vai negar que sente esse mesmo cheiro. E eu posso também ter a sensação de insetos caminhando sobre a minha pele. Aline, mas então qual seria a diferença do delírio de infestação para a alucinação? No delírio é a ideia, é o pensamento, na alucinação é a sensação. Então a gente tem que muitas vezes diferenciar ali um sintoma do outro. O discurso desorganizado, você não consegue pegar uma linha de raciocínio. A pessoa, ela vai entrando num pensamento, em outro pensamento. Então, por exemplo, eu estou morta, na verdade, eu levei um tiro quando eu tinha 15 anos e ali eu morri. Então, depois dessa minha morte, eu ressurjo como uma espécie de uma heroína, em que eu preciso, a minha missão aqui, na verdade, é livrar as pessoas do pecado delas, e porque esse mundo pecador, onde as pessoas não têm valores, onde a gente passa um por cima dos outros e ninguém vale nada, porque veja, a gente veio do pó e pro pó a gente vai voltar. Então, por que as pessoas brigam tanto? E por que uns dão tiros nos outros? Porque, veja, esse calor, o efeito estufa e esse monte de queimadas, porque as pessoas não limpam a casa delas direito, e você vai lá e tá tudo sujo, e as pessoas não se importam, e tem crianças que estão aí passando fome, mas ao mesmo tempo, quando eu penso assim, o que eu gosto de comer? Porque comer é tão bom, a gente tem tanto prazer naquilo que a gente come, mas veja, esse negócio de cozinhar demora muito tempo. E aí eu fico pensando, por que eu voltei para a escola? Por que eu quis estudar de novo? Que coisa esquisita isso. Bom, fecha parênteses, né? Então, eu quis tentar dar um exemplo do que seria um discurso desorganizado. Você pega o início da ideia e vários temas, vários assuntos vão percorrendo esse discurso
e a pessoa não fecha nenhum assunto. De um ponto, ela vai para outro ponto, e aí ela se perde naquele raciocínio e o interlocutor fica, tipo, completamente perdido. Eu morri, mas eu tô viva, né? Mas eu como, mas eu estudo e eu voltei para a escola e as casas estão sujas. Num nível extremo, pode acontecer o que a gente chama de salada de palavras, né? Ou seja, aquilo que o indivíduo fala é completamente incompreensível ao interlocutor. Comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. A gente costuma ver bastante quando visita hospitais psiquiátricos, pacientes de longa data que estão internados ali com esse comportamento catatônico. Então, muitas vezes, você cumprimenta, você puxa um assunto e ele não responde. Algumas vezes eles estão lá deitados no chão, tomando um sol, como se estivessem alheios à situação. Comportamento catatônico também pode envolver uma agitação psicomotora. Depois a gente vai ver ali os critérios para o comportamento catatônico. E o comportamento grosseiramente desorganizado, ele envolve ações sem um propósito, sem uma conclusão. Então, por exemplo, eu tô com fome, eu abro a geladeira e pego os ingredientes para fazer um sanduíche. Não, eu abro a geladeira, eu fecho, eu não pego nada, depois eu vou pegar um pano para limpar a mesa, mas eu não termino de limpar a mesa, e na verdade eu não tenho nem sujeira na mesa para que ela fosse limpa, e depois eu vejo um livro e aí eu dou uma folhada no livro. Então é um comportamento que ele não tem um propósito, que ele não finaliza a ação, que o observador externo pode olhar e falar: o que essa pessoa está fazendo? Por que ela está andando de um lado para o outro? E se você aborda o indivíduo, ele também não consegue te explicar o que ele está fazendo, qual é o propósito daquela ação. E também os sintomas negativos, por exemplo, expressão emocional diminuída ou avolia, a falta de vontade. A gente chama dos sintomas negativos o embotamento afetivo, ou seja, o indivíduo ele tem uma dificuldade de expressar emoções de uma maneira geral, tanto alegria, entusiasmo, tristeza. Então esses afetos eles estão internalizados. O embotamento afetivo representa a falta de habilidade de entender e reconhecer emoções expressas por outras pessoas e de expressar as próprias emoções. Inclusive, tem algumas pesquisas que investigam a teoria da mente em pessoas com esquizofrenia. E aí se percebeu uma deficiência, um déficit na teoria da mente que envolve essa ideia de o quanto eu sou capaz de decodificar as emoções expressadas pelas outras pessoas e ao mesmo tempo expressar as minhas emoções de maneira que as outras pessoas compreendam. A alogia envolve o discurso empobrecido, resultado de uma diminuição do curso, conteúdo e processamento dos pensamentos. Então veja que eu posso ter pensamentos ilógicos, que entra no conceito de delírio, como eu posso também ter um discurso empobrecido em relação ao curso, à sequência desses pensamentos e ao conteúdo desses pensamentos. Por sua vez, a avolição representa a incapacidade de iniciar e manter uma atividade, geralmente relacionada a um prejuízo de autocuidado e perda de interesse. Então, a pessoa com avolição, que vai entrar ali nos sintomas negativos, ela muitas vezes pode apresentar um déficit importante no autocuidado, então a própria alimentação, a própria higiene pessoal.
Seguindo então os critérios diagnósticos, então vamos lembrar, do critério A eu tenho 5 critérios, desses 5 tem que preencher pelo menos 2, sendo que desses 2 pelo menos 1 tem que ser o critério 1 ou 2 ou 3, podendo apresentar os 5 ou uma combinação entre os sintomas de 1 a 3 e 4 e 5. Critério B, por um período significativo de tempo, desde o aparecimento da perturbação, o nível de funcionamento em uma ou mais áreas importantes do funcionamento, como trabalho, relações interpessoais ou autocuidado, está acentuadamente abaixo do nível alcançado antes do início ou quando o início se dá na infância ou adolescência, incapacidade de atingir o nível esperado de funcionamento interpessoal, acadêmico ou profissional. Então, vamos pensar assim. Vamos imaginar que o meu diagnóstico ocorreu quando eu tinha 20 anos. Então, até aquele momento, eu estudei, eu frequentei o colégio, eu finalizei o ensino médio e eu comecei a trabalhar e eu era uma pessoa autônoma. Eu tinha um trabalho, eu pagava as minhas contas, eu me locomovia sozinha na cidade, eu escolhia o que eu precisava, o que eu queria comprar, tá? Aí vamos imaginar que o transtorno venha a eclodir ali nos meus 20 anos. Então, eu já passo a temer sair sozinha, eu já faço algum tipo de confusão em relação às minhas finanças, eu já não consigo mais desempenhar o trabalho que eu desempenhava anteriormente. Então, isso vai envolver um prejuízo nesse funcionamento que já estava autônomo. Por outro lado, embora pouco frequente, é possível que crianças e adolescentes recebam um diagnóstico de esquizofrenia. E aí, esse critério ele vai ser preenchido não por uma perda de uma habilidade adquirida, mas pela incapacidade ou pelo prejuízo de se adquirir uma evolução, digamos assim, em termos de nível de funcionamento. Então, por exemplo, uma criança de 12 anos, 13 anos, se você ensiná-la, ela é capaz de fazer uso de transporte público sozinha. Onde é o ponto do ônibus, quais são as linhas de ônibus que eu pego, eu desço em que lugar, qual é o ônibus que eu vou pegar em seguida, ou ela é capaz de gerenciar uma mesada, você dá um dinheiro para ela e ela vai conseguir tomar decisões sobre como usar aquele dinheiro, como conferir o troco, como não ser enganado ou lesado por alguém, enfim. Mas aí esse transtorno ele vem ali por volta dos 9, 10 anos e aí ela tem esse prejuízo do desenvolvimento em que, por exemplo, habilidades de autonomia passam a ser prejudicadas. Então, quando se fala do diagnóstico em crianças, em adolescentes, muitas vezes você não tem a perda de algo, de alguma habilidade que foi adquirida. Talvez você vá ter um prejuízo em alcançar um nível de desenvolvimento esperado para aquela fase do desenvolvimento, para aquela idade. Critério C. Sinais contínuos de perturbação persistem durante pelo menos 6 meses. Esse período de 6 meses deve incluir no mínimo 1 mês de sintomas, ou menos, se tratados com sucesso, que precisam satisfazer o critério A, isto é, sintomas da fase ativa, e pode incluir períodos de sintomas prodrômicos ou residuais. Durante esses períodos prodrômicos ou residuais, os sinais da perturbação devem ser manifestados apenas por sinais negativos ou por 2 ou mais sintomas listados no critério A, presentes em uma forma atenuada, por exemplo,
crenças esquisitas, experiências perceptivas incomuns. Então vamos pensar. O critério A fala de pelo menos um mês ou menos se tratado com sucesso. O critério C fala de sintomas contínuos, sinais contínuos que persistem por pelo menos 6 meses. Aí você vai dizer, Aline, mas é um mês ou é 6 meses? Vamos por partes. A esquizofrenia é um transtorno crônico que, até que se diga o contrário, não tem cura, tem manejo de sintomas. Excepcionalmente, a gente consegue encontrar na literatura alguns relatos, alguns casos de pessoas que se curaram da esquizofrenia, que não mais apresentaram os sintomas. Mas, em tese, a esquizofrenia é um transtorno crônico sem cura, tá? Então, como que a gente vai avaliar esses sintomas? Vamos imaginar o seguinte. Imagina que eu começo a dizer, porque eu sou uma enviada de Deus, porque eu sou especial, porque eu vim ao mundo para livrar as pessoas do pecado e eu preciso cumprir a minha missão. É para isso que eu estou na Terra e é isso que eu vim fazer. E esse discurso está muito diferente da pessoa que eu era. Eu tinha uma religião, eu frequentava essa religião, mas agora parece que isso está como uma ideia que eu realmente acredito, que eu sou diferente das outras pessoas, que eu sou especial, que eu tenho uma missão e eu levo isso muito a sério. E além disso, quando eu começo a falar, o meu discurso está desorganizado, as pessoas... Tá, mas você falou de salvar as pessoas da Terra, mas depois você traz uma outra ideia que eu não consigo compreender. E aí a minha família fala, a Aline tá muito estranha. Tem alguma coisa muito errada acontecendo com ela. E eu acho que, é da cabeça. Vou levar a Aline num psiquiatra. Aí vou eu e um membro da minha família para o psiquiatra. E o psiquiatra faz análise, eu acho que a Aline está com sintoma psicótico. Vou prescrever uma medicação para manejo de sintoma psicótico. E aí prescreveu, eu tomo e diminuem esses sintomas. Então veja, eu posso ter ficado com esse discurso desorganizado, com essa ideia de que eu era uma pessoa especial, enviada de Deus, que é um delírio, por uma semana. E aí eu fui a uma consulta, entraram com medicação e dali a alguns dias esses sintomas desapareceram. Deu um mês? Não deu um mês, né? Deu algumas semanas, umas 2, 3 semanas. Perfeito, então menos do que um mês se tratado com sucesso. A questão é que eu vou continuar em avaliação, porque nesse momento o psiquiatra ele não consegue, ele não tem embasamento suficiente para fechar um diagnóstico. A Aline passou por um transtorno psicótico breve. Claro que com avaliação ele poderia fazer um descarte de induzido por substâncias ou por uso de medicação, enfim, né? Mas ele vai acompanhar o caso e vai ver o quanto que perdura. E ele vai também fazer uma avaliação da minha história. Então, eu entro no conceito de períodos prodrômicos. O que seriam esses períodos? Sinais ou sintomas iniciais que revelam já algum tipo de disfunção, algum tipo de problema ou prejuízo. Eu já era meio esquisita, eu já era meio estranha, tinha hora que eu já não falava um pouco coisa com coisa, era meio isolada, nunca fui de ter muitos amigos, era sempre na minha, tinha atividades solitárias, no intervalo da escola eu ficava lendo, às vezes alguém conversava comigo e era como se não tivesse ninguém ali, eu mal via, olhava ou respondia essa pessoa. Então, quando o psiquiatra chama a minha mãe para fazer uma análise de como eu era antes, ela vai falar, sempre foi meio na dela, sempre foi meio quietona, nunca
teve muitos amigos, assim, a adolescência dela, ela ficava mais em casa, lendo, mexendo no computador. Eu achei que ela era tímida e nem dei muita bola, né? Então, são sintomas prodrômicos, são os primeiros sinais e sintomas de que talvez tenha alguma coisa. Ué, Aline, mas por que não se fez um diagnóstico? Porque até então você ponderar, a Aline é assim, é uma característica da personalidade dela ou tem algo errado com ela? Então, esses sintomas prodrômicos, eles podem sinalizar o início de um transtorno mental ou podem simbolizar que eu tenho um estilo diferente, um jeitão diferente e que tá tudo bem. Mas aí quando o transtorno vem, aí eu dou um pouco mais de sentido àquele jeitão que eu era. E os sintomas residuais, o que são sintomas residuais? Mesmo tratando com a medicação, eu já não tenho mais delírios, mas ficam umas ideias supervalorizadas, eu já não vejo claramente uma pessoa na minha frente, mas eu tenho a sensação de que tem alguém aqui. Eu não consigo ver, mas é uma sensação muito nítida, muito clara de que tem alguém aqui. Critério D, transtorno esquizoafetivo e transtorno depressivo ou transtorno bipolar com características psicóticas são descartados porque 1. Não ocorreram episódios depressivos maiores ou maníacos concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, dos sintomas da fase ativa. Ou 2. Se episódios de humor ocorreram durante os sintomas da fase ativa, sua duração total foi breve em relação aos períodos ativo e residual da doença. Então, aqui começa a dificuldade da nossa vida, tá? Então, vamos por partes. O transtorno esquizoafetivo, que a gente vai ver lá pro final nos transtornos de personalidade, mas já adiantando um pouquinho, ao invés de delírios, ele vai ter ideias supervalorizadas. Ao invés de alucinações, ele vai ter distorções sensoriais, acompanhados de outros critérios. Ele se assemelha um tanto com os sintomas psicóticos. E é por isso que eles foram incorporados a ambas as categorias agora no DSM-5. O transtorno depressivo ou o transtorno bipolar, que é composto por episódio depressivo e episódio maníaco, a gente pode ter sintomas psicóticos junto com o episódio depressivo ou junto com o episódio maníaco, congruentes ou incongruentes com o humor. Calma, a gente vai ver isso lá nos transtornos depressivos e nos transtornos bipolares. Mas o ponto que eu quero dizer é que a alucinação, delírio, discurso desorganizado não se configuram como sintomas patognomônicos da esquizofrenia. Ou seja, são sintomas que podem surgir junto com esses transtornos ou em outras ocasiões, induzido por substância, enfim, no quadro de delírio. Ai, Aline, confundiu minha cabeça. Como que agora eu vou diferenciar? É esquizofrenia, é depressão, é bipolar, é esquizoafetivo? Naquele período que os sintomas do critério A, delírio, alucinação, discurso desorganizado, comportamento desorganizado e embotamento afetivo. Durante a ativação desses critérios, elementos relacionados ao humor, tristeza, mania, configurando então esses episódios depressivos ou maníacos, não ocorreram concomitantemente. Ou, agora que eu vi, né, eu confundi o esquizoafetivo com o esquizotípico, desculpa, tá? Mas eu já falo do esquizoafetivo. E também cabe diagnóstico diferencial com o esquizotípico, justamente porque
a gente tem esses sintomas parecidos que eu falei, da ideia supervalorizada e da distorção sensorial. Mas só fazendo um adendo que eu falei do esquizoafetivo, pensando no esquizotípico. Enfim, então, sintomas psicóticos podem acontecer no transtorno bipolar da fase de mania ou da fase de depressão e no transtorno depressivo. E o esquizoafetivo, como a gente vai ver depois? No transtorno esquizoafetivo, eu tenho sintomas psicóticos que acontecem associados a sintomas do humor ao mesmo tempo. Então, sim, o diagnóstico diferencial é difícil. Muitas vezes a gente vai precisar acompanhar o caso para ter uma clareza maior do diagnóstico, especialmente por conta daquele período de 6 meses, com sintomas prodrômicos, com sintomas residuais, avaliando a resposta terapêutica, e eu costumo brincar que a responsabilidade maior vai ser dos colegas psiquiatras, né? Porque a tomada de decisão quanto à medicação, ela vai ser do profissional da psiquiatria, psicologia e áreas afins não podem medicar, né? A gente vai acompanhar o caso, vai fazer a nossa intervenção, claro, mas em última instância a medicação vai ser prescrita pelo profissional da psiquiatria. Mas a gente vai colaborar sim com essa avaliação e com essa intervenção. Critério E: a perturbação não pode ser atribuída aos efeitos fisiológicos de substância, por exemplo, drogas de abuso, medicamento. E aqui cabe uma informação importante. A gente tem muitos casos que vêm os sintomas psicóticos decorrentes do uso de substâncias, em especial a maconha. Então, a maconha, ela tem sido bastante relacionada ao desencadeamento de sintomas psicóticos. Aline, mas daí isso vai se configurar como um transtorno psicótico induzido por substância ou vai se configurar como uma esquizofrenia? Bom, a droga de abuso, ela pode tanto ser um precipitante, ou seja, eu tinha uma predisposição, uma vulnerabilidade para desenvolver o transtorno e a droga de abuso vem no sentido de ativar essa vulnerabilidade, digamos assim, ou eu posso ter o transtorno que tem como precipitante a droga de abuso. Então, de novo, o diagnóstico diferencial. Ou outra condição médica. Então, vamos lembrar que no quadro de delírio, que decorre de uma condição médica, eu posso ter sintomas psicóticos. Então, de novo, o diagnóstico diferencial. Se eu tenho um episódio decorrente do uso de uma substância, acompanhando o caso e retirando o uso da substância, isso vai desaparecer. A gente vê isso naquela série, eu ainda não sei se ainda está lá disponível no Netflix, mas eu assisti já tem um tempinho, que é a série Merli, onde nós temos um personagem que faz uso de maconha e desenvolve sintomas psicóticos, segue em acompanhamento por 1 ano e depois esses sintomas não retornam. Então, para a gente entender um pouquinho como que isso pode acontecer. E como vocês sabem, eu não gosto de brincar com o cérebro. Quando nós fazemos uso de drogas de abuso, nós estamos praticamente numa roleta russa, brincando com o nosso cérebro. Pode ser que eu me torne dependente, pode ser que não. E eu gosto de preservar o meu cérebro porque eu preciso muito dele. E a minha recomendação é que vocês também façam, mas cada um sabe de si. Critério F: se há história de transtorno do espectro autista ou de um transtorno de comunicação iniciado na infância, o diagnóstico adicional de esquizofrenia é realizado somente se delírios ou alucinações proeminentes, além dos demais sintomas exigidos de esquizofrenia, estão também presentes por pelo menos 1 mês ou menos, se tratados com sucesso. Então, eu posso sim ter a comorbidade entre autismo e esquizofrenia,
Porém, eu preciso avaliar se os sintomas da esquizofrenia são proeminentes para além do espectro autista. Bom, prevalência. Ocorre em cerca de 1% da população mundial e é mais frequente em homens em relação a mulheres. A proporção seria de 4 homens para uma mulher. Perdão, 1,4 homens para uma mulher. Então, é ligeiramente mais comum em homens do que em mulheres. E a gente vê bastante isso em hospitais psiquiátricos, né? Ou seja, a gente acaba vendo muito mais homens internados com diagnóstico de esquizofrenia do que mulheres, mas também não é uma proporção tão maior assim. Início e curso. O início mais frequente é entre os 18 e 30 anos, e leva a uma deterioração global das funções mentais e da personalidade. Então, vamos entender. A esquizofrenia era considerada um transtorno neurodegenerativo, ou seja, a doença por si só leva a um prejuízo, a uma deterioração das funções mentais, da cognição, do pensamento, do raciocínio, do juízo crítico, enfim. Então, a própria doença já traz um prejuízo nessas funções mentais. Além disso, eu também tenho um prejuízo decorrente da medicação. Então, a gente tem aí uma questão que o SUS vai usar medicações mais antigas, que são extremamente eficazes para os chamados sintomas positivos, que envolvem os delírios, as alucinações, o discurso desorganizado, tá? No entanto, além de ter uma eficácia não tão boa para os sintomas negativos, por exemplo, embotamento afetivo, elas trazem também muitos prejuízos adicionais, diferente de medicações mais recentes, de terceira geração, que muitas vezes não são tão eficazes como o Aldol, o Haloperidol, que são medicações lá de primeira geração, mas que trazem menos efeitos colaterais. Então, se a gente for fazer uma visita, por exemplo, num hospital psiquiátrico que atende a SUS e um hospital psiquiátrico particular, a gente vai ver sim uma diferença de funcionamento importante que a gente pode atribuir à medicação. No entanto, a gente precisa compreender que o próprio transtorno, a própria doença, causa essa deterioração global das funções mentais, o que a gente chama de um transtorno neurodegenerativo. Bom, a manifestação na infância é rara, mas pode acontecer. E o diagnóstico é extremamente complexo. Então, o que eu vejo, especialmente nos CAPs, que vão receber esses casos de suspeita de esquizofrenia na infância, é que, em geral, vai se tratando, mantendo um diagnóstico provisório, até que se tenha uma clareza maior deste diagnóstico. Antes dos 18 anos, é chamada esquizofrenia de início precoce. E antes dos 12 anos, esquizofrenia de início muito precoce. O transtorno também pode surgir tardiamente, seria a esquizofrenia de início tardio, após os 40 anos, e a esquizofrenia de início muito tardio, após os 60 anos. Então, o que a gente vai guardar nos nossos cérebros? Que, em geral, na grande maioria dos casos, a esquizofrenia vai eclodir por volta dos 18 aos 30. Em geral, mais próximo dos 20 anos nos homens, mais próximo dos 30 anos nas mulheres. Porém,
Eu posso ter início na infância e eu posso ter um início tardio após os 40 anos. Quais os complicadores do diagnóstico com início tardio e com início precoce? Com início precoce, eu tenho diagnóstico diferencial, por exemplo, com transtorno bipolar, com transtornos do neurodesenvolvimento. Com início tardio, aí eu já começo a ter um probleminha, uma dificuldade de diagnóstico, por exemplo, com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo, ou qualquer algum outro transtorno mais típico da terceira idade, né, em relação aos idosos, que pode aparecer precocemente. Então, por exemplo, eu tenho Alzheimer de início precoce, que pode acontecer em casos mais raros, por volta dos 40 anos. Então, veja bem, eu tenho a possibilidade de um início tardio da esquizofrenia e eu tenho uma possibilidade de início precoce de um quadro neurodegenerativo. Aí lascou, né? Aí entra o diagnóstico diferencial, que às vezes é muito complicado. Então, eu tenho que ter em mente que pode acontecer, mas é mais raro. E daí eu tenho que estar atento a um diagnóstico diferencial. Então, profissionais da área da psiquiatria, da neurologia, da geriatria, vão poder me ajudar a compor esse diagnóstico diferencial. O transtorno também pode surgir tardiamente, eu já falei. A esquizofrenia de início tardio é mais observada em mulheres, com maior preservação de funções cognitivas e predominância de delírios e alucinações. Então, esse início tardio vai ser mais frequente em mulheres quando acontecer, e as funções cognitivas não vão ser tão prejudicadas, porque com esse início tardio eu tenho um atraso na neurodegeneração que é típica do transtorno. Bom, falamos dos critérios diagnósticos para a esquizofrenia, falamos um pouquinho sobre o diagnóstico diferencial e agora a gente vai falar sobre catatonia associada a outro transtorno mental, que seria o especificador de catatonia. Então, veja bem, a catatonia ela pode vir associada à esquizofrenia, mas não é um especificador específico da esquizofrenia. Pode aparecer junto a outros transtornos mentais, por exemplo, a depressão. Então, a gente vai explicar aqui entendendo o que é um especificador que pode estar presente também junto a outros transtornos mentais. Então, vamos lá. O que é catatonia? O quadro clínico é dominado por 3 ou mais dos seguintes sintomas. 1. Estupor, isto é, ausência de atividade psicomotora, sem relação ativa com o ambiente. Então, eu fico lá, parada, parece que se cai uma folha, se um passarinho canta, se alguém me chama, ambiente. Eu não interajo, parece que eu estou um pouco alheia a esse ambiente. Catalepsia, indução passiva de uma postura mantida contra a gravidade. Então, o indivíduo ele vai adotar uma postura que teoricamente estaria contrária à gravidade e ela se manteria naquela posição por um determinado período de tempo. Então, por exemplo, de repente ficar sentado por um longo período de tempo não interagindo com o ambiente. A flexibilidade séria, resistência leve ao posicionamento pelo examinador. Então, por exemplo, se eu estou com o braço erguido, né? E aí o experimentador, o examinador quer baixar o braço da pessoa, a pessoa não baixa, aquele braço fica erguido. Eu me lembro muito daquele filme, pensando na catalepsia e na flexibilidade séria, daquele filme Um Estranho no Ninho. Tinha um personagem que ele só ficava com o braço erguido. E aí o McMurphy, que é o personagem principal, representado pelo Jack Nicholson, ele faz uma votação de quem quer assistir
um programa lá, e aí o cara já tá sempre ali com a mão levantada, né? É um filme muito interessante que a gente geralmente usa no início da disciplina de psicopatologia para discutir um pouco essa questão do normal e patológico, porque o que é interessante ao longo do filme é que a gente não sabe o quanto o McMurphy tem um transtorno mental e deveria estar ali naquele hospital psiquiátrico, ou quanto ele simula sintomas de um transtorno para ter esse favorecimento de, ao invés de ir para a prisão, estar ali. E é interessante a discussão do corpo clínico em relação a ele. Mas fecha parênteses. E só me lembrei porque tem um personagem que traz essa catalepsia, flexibilidade séria. O mutismo, isto é, resposta verbal ausente ou muito pouca, excluir com a afasia conhecida. Então vamos lembrar que a afasia ela se deve a uma lesão cerebral na área da linguagem, que vai, dependendo, impedir ou prejudicar a fluência ou a compreensão verbal. Então, a afasia tem um prejuízo, uma lesão na área cerebral relacionada à linguagem. No mutismo, a pessoa adquiriu a linguagem, ela sabe falar, mas por um período de tempo que não se relaciona ao mutismo seletivo, por exemplo, que é uma dificuldade em falar em determinados ambientes, a pessoa se cala completamente. Negativismo, isto é, uma oposição ou resposta ausente a instruções ou a estímulos externos. Por exemplo, o avaliador me chama, Aline, vem aqui por favor. Aline, pega essa caneta que está aqui. Então, eu tenho um pedido, eu tenho uma instrução, e no negativismo a pessoa se recusa de uma forma opositora ou uma ausência de resposta a essas instruções ou estímulos. Postura, isto é, manutenção espontânea e ativa de uma postura contrária à gravidade. Então, enquanto a narcolepsia é muito semelhante, na verdade, né? Nos dois casos a gente tem a manutenção, eu fico com aquela postura por algum tempo. Lá na catalepsia, eu ponho o meu braço, o meu corpo, a minha cabeça em uma posição contrária à gravidade, se complementariam. O maneirismo, isto é, uma caricatura esquisita e circunstancial de ações normais. Então, por exemplo, manter alguma expressão facial diferente. A estereotipia, movimentos repetitivos anormalmente frequentes e não voltados a metas. A agitação, não influenciada por estímulos externos. Então, na agitação, a pessoa ela anda, ela caminha, ela mexe numa coisa, ela mexe na outra. Então, a agitação é diferente de uma pessoa que está, por exemplo, arrumando o ambiente, onde ela tem um propósito, onde ela sabe o que ela quer fazer, qual é o objetivo dela naquela situação e naquele contexto. Portanto, a gente vai ter então essa ação que não vai trazer algum tipo de finalidade. Caretas, ecolalia, que é a imitação da fala de outras pessoas, e a ecopraxia, que é a imitação dos movimentos de outra pessoa. Então, anota para codificação. Indicar o nome do transtorno mental associado ao registrar o nome da condição. Então, por exemplo, ali tem o código 293.89, catatonia associada a transtorno depressivo maior. Codificar primeiro o transtorno mental associado, por exemplo, transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno psicótico breve. Então, no caso da esquizofrenia, você vai colocar o código da esquizofrenia e vai colocar o especificador da catatonia, ok? Então, a catatonia ela vai vir associada a um outro transtorno mental. Bom, fatores de risco para a esquizofrenia, né? Então a gente se pergunta, o que faz uma pessoa ter o transtorno? Será que eu posso prevenir? Será que tem alguma coisa que eu possa pensar? Se eu tenho um fator de risco, uma possível predisposição, tem algo que eu possa fazer para evitar? Então vamos lá.
A questão genética. Sim, a genética é um fator de risco importantíssimo para a esquizofrenia. A questão genética explica todos os casos de esquizofrenia? Não. Muitos casos você vai ver uma pessoa que, a saber, não tem ninguém na família dela que explicasse o surgimento da esquizofrenia. Pensando na população em geral, né, sem casos na família de esquizofrenia, o risco seria de 1%. Pensando em um familiar, um primo em primeiro grau e um tio em primeiro grau 2%, sobrinho 4%, neto 5%, meio-irmão ou um dos pais 6%, o irmão 9%, um filho 13%, gêmeos dizigóticos 17% e gêmeos monozigóticos 48%. Então, essa ocorrência de esquizofrenia em gêmeos monozigóticos que compartilham a mesma carga genética seria de 48%, o que nos mostra um impacto importante da questão genética, mas não é 100%, então não é C, então, né? Período pré-natal. Então, eu costumo dizer que a gestação é uma fase muito importante, que a gente tem que cuidar muito das nossas gestantes, mas infelizmente a gente não consegue colocá-las numa bolha, né? Então, tem a relação, eu não posso fazer uma análise causal, mas tem uma relação ali de eventos que ocorrem no pré-natal que estão associadas à esquizofrenia. Então, complicações durante a gestação, por exemplo, a infecção por vírus, hemorragias, diabetes gestacional, desnutrição, incompatibilidade de fator RH, e durante o parto, por exemplo, eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta, falta de oxigênio, traumatismo durante o parto, baixo peso ao nascer, gravidez não desejada, estação do ano no nascimento. Então, esses fatores pré-natais e perinatais têm ali uma correlação com casos de esquizofrenia. Na infância, um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, abuso físico e sexual, traumatismo crânioencefálico, baixo rendimento escolar, déficits cognitivos, QI baixo. Não se sabe se podem ser pródromos ou se podem ser fatores de risco. Adolescência, uso de drogas, principalmente exposição crônica a cannabis. Então, muita gente diz que a cannabis não é prejudicial, que a gente pode usar, que é uma erva natural. Está muito associada ao uso crônico da cannabis. Dificuldade na socialização, dificuldade no desempenho do papel sexual. Outros fatores biológicos, anomalias neuroanatômicas cerebrais e outros fatores ambientais, urbanidade, migração, baixa condição socioeconômica, etnia. Então, assim, estudos correlacionais, eles são complexos porque, primeiro, eu não posso pensar num fator causal, né? Segundo, porque é complicado. Choveu lá no Japão agora e eu nasci enquanto chovia no Japão. Então, significa que chuva no Japão vai fazer com que eu tenha esquizofrenia. Entende? Então, estudos correlacionais são complicados. Ainda é um transtorno que precisa de muito estudo, de muita pesquisa. E a gente vai tentando entender um pouquinho mais. Curso. Apesar de os sintomas psicóticos surgirem entre o fim da adolescência e o início da vida adulta, alterações do neurodesenvolvimento estão presentes antes do surgimento dos sintomas positivos, ou seja, a psicose emerge de um cérebro não completamente saudável e vulnerável, ou seja, lembra que eu falei que é um transtorno neurodegenerativo, que vai causar um prejuízo das funções cognitivas, pois também é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, você já vê na criança, no adolescente, alguns elementos como dificuldade de socialização, dificuldades acadêmicas, uns pensamentos mais concretos, que muitas vezes não consegue manter uma interação social porque pensa muito diferente dos outros.
O problema é que a gente vê isso retrospectivamente, ou seja, eu tenho a instauração dos sintomas positivos e então, quando eu olho para trás, eu vejo que tinha alguma coisa diferente. Eu vejo que eu já tinha percebido algo ali que não batia. Não fechou para autismo, não fechou para deficiência intelectual, não fechou para transtorno da linguagem ou da comunicação social pragmática, mas era esquisito, era diferente. O problema é o seguinte, né? Não fechou diagnóstico para nada, ou não se buscou ajuda no momento. Então, eu consigo ver para trás, mas eu não consigo fazer um prognóstico. Olha, muito provavelmente o teu filho, por apresentar esses sintomas, são os primeiros sinais e sintomas de esquizofrenia. Então, fica de olho que ele pode desenvolver o transtorno. Imagina eu dizer isso para um pai ou para uma mãe? Não dá, né? Então, a gente acaba vendo isso de uma maneira mais retrospectiva. Alterações previamente existentes ou adquiridas precocemente interagem com fatores desencadeantes, modificam os circuitos cerebrais e contribuem, eu não vou pôr nem determinam, vamos mudar essa palavrinha, né? Para o surgimento dos sintomas psicóticos. Então, a gente pode ter ali uma condição genética, uma predisposição, uma vulnerabilidade, associada talvez ao uso crônico de maconha, associado talvez a um momento de vida extremamente estressante, e tudo isso interage, modifica os circuitos cerebrais e então a gente tem a ocorrência dos sintomas psicóticos. Antes de entrar no tratamento, nesse trabalho que eu publiquei junto com 2 psiquiatras, o Ricardo Franzin e o Salmo Zugman, nesse trabalho se discute muito a possibilidade de uma intervenção precoce, mas até o momento de publicação, né, a gente identificou que nenhuma intervenção precoce teve um resultado efetivo. Como assim? Por exemplo, numa família em que é frequente casos de esquizofrenia e talvez eu tenha um adolescente que já apresenta alguns pródromos, então eu vou tentar fazer uma intervenção psicoterapêutica para ver se isso pode impedir que o transtorno ocorra. Não se mostrou efetivo, se questionou alguma questão alimentar, se a suplementação de ômega 3 teve algum resultado, mas não completamente efetivo. Ou seja, talvez a gente possa até ficar com a pulguinha atrás da orelha. Será que ali não vai vir, lá na idade adulta, um transtorno psicótico? Mas a gente ainda não tem nada completamente eficaz para impedir e a gente também não pode dar esse diagnóstico, a gente vai acompanhar o caso. Bom, tratamento, tá? Tratamento primário, medicação, psiquiatra, né? Então, tratamento primário, especialmente para manejo dos sintomas positivos, alucinações, delírios, vai com o psiquiatra. Em tese, esse tratamento, ele é ao longo de toda a vida, e psiquiatra, né? O profissional da psiquiatria vai trabalhar no intuito de buscar a menor dosagem de manutenção possível. O que isso significa? Que talvez no momento de crise eu faça uma combinação de medicações, eu coloque um nível mais elevado de prescrição e aí vai estabilizando, vai com acompanhamento terapêutico, vai com intervenção com a família e aí eu vou tentando reduzir essa dosagem da medicação porque eu tenho os sintomas decorrentes da medicação. Então, a gente tem que trabalhar, de novo, a gente não, profissional da psiquiatria, tem que trabalhar na dose mínima necessária, pensando também nesses sintomas não desejados que decorrem do uso da medicação. Eventualmente, os pacientes podem ficar com sintomas residuais, pensando na dose mínima necessária, ou na dose que se conseguiu regular um tanto os sintomas, mas que ainda se tem alguns sintomas residuais,
E ele vai aprender a conviver, né? Então ele sabe que é uma voz, que é uma alucinação, que é um delírio, então ele vai estar mais atento. Eu lembro muito do filme Uma Mente Brilhante, né? Que ele brinca uma hora, tipo, você conhece ela? Como você eu sei que é de verdade, eu já sei que você é um aluno que existe. E ela eu tô vendo pela primeira vez. E eu tô tendo uma alucinação ou não, né? Então ele já sabe que ele pode ter alucinações e ele tem os recursos dele para avaliar se é real ou se não é. Enfim. Por que eu digo isso, né? Porque talvez você pode se deparar com um caso em que mesmo medicada a pessoa ainda tem sintomas residuais. Você vai falar, uai, mas não era para a medicação tirar os sintomas? Nem sempre isso é possível. Bom, a intervenção objetiva. Preservar o contato do paciente com a realidade e diminuir os prejuízos cognitivos. Ou seja, a gente vai trabalhando com o paciente o que é real, o que vinha do delírio, o que vinha da alucinação. Voltando lá no John Nash, né, do filme Uma Mente Brilhante, ele fala que ele sente saudade do amigo, que ele sente saudade da sobrinha do amigo, né? Então, tipo, tem hora que eu queria tanto falar com eles, né? Não, vamos preservar esse contato com a realidade. E a neuropsicologia pode ter um trabalho muito bacana com a esquizofrenia. É uma pena que os CAPs não dispõem desses profissionais, justamente por ser um transtorno neurodegenerativo. Então, a neuropsicologia pode ter um trabalho adicional aí bem interessante. Restaurar o autocuidado e a autonomia. Fácil de falar, difícil de fazer. Vamos pensar. Há muito tempo atrás, antes da reforma psiquiátrica, o tratamento para esquizofrenia era prioritariamente a internação psiquiátrica. Então, eu ficava internada em hospitais psiquiátricos. Muitas vezes eu morava lá, eu não saía de lá, né? Ficava lá, enfim. E aí, autocuidado e autonomia zero, porque lá no hospital alguém faz a minha comida, faz o meu café, faz o meu almoço, faz a minha janta, eu tenho a hora do banho, eu tenho a hora de acordar, eu tenho a hora das atividades. Autonomia zero, né? Com a reforma psiquiátrica, essa questão de morar num hospital psiquiátrico deixa de existir. E aí vem a ideia dos CAPs, que seria uma intervenção na comunidade setorial, em que o indivíduo ele vai fazer todo o tratamento de saúde e saúde mental na zona de referência, no seu bairro, na sua comunidade, no local onde ele está inserido. Então a ideia é que ele vá para o CAPs e volte para casa. Ele continua inserido na família, ele participa do bairro dele. Então, essa é a ideia de territorialidade, trazendo o indivíduo como um protagonista da própria vida. Então, lá no CAPS, eles vão fazer o PTS, Plano Terapêutico Singular, ou seja, pensando na gravidade do caso, no prejuízo, nos sintomas apresentados, quais as oficinas você vai participar? Todos os dias, manhã e tarde, uma vez, 2 vezes por semana, enfim. Então, isso quem vai avaliar é o técnico de referência. No próprio CAPS, vem a consulta com a psiquiatria. No próprio CAPS, ele pode, eu vou falar internado porque eu esqueci agora, abrigar, né? Ele pode ficar abrigado, que seria o equivalente à internação, mas é o abrigamento dentro do CAPS, onde ele já conhece os profissionais, onde ele já convive, onde ele tem um vínculo. E a família acaba desenvolvendo um vínculo de confiança também com esses profissionais, porque já está habituada, já os conhece. Uma outra questão interessante dentro dessa ideia de restaurar o cuidado, o autocuidado e autonomia, é o que acontece nas residências terapêuticas, né? Que pessoas que moravam em hospitais psiquiátricos, que perderam o vínculo com a família, que acabam morando nessas residências terapêuticas. Então, nas residências, tem os cuidadores, digamos assim, tem a pessoa que é a gerente,
que gerencia a residência terapêutica, e algumas vezes essa pessoa que gerencia é que tem a curatela da pessoa que mora lá. Tem a pessoa responsável pela limpeza do local, né, pelo apoio, digamos assim, dos moradores, mas o ir e vir, ele é livre, né? Então, quer dizer, todos eles acabam recebendo por conta, é uma indenização, que é muito pouca na verdade, né? Porque o Estado permitiu que essa pessoa morasse em um hospital psiquiátrico por um longo período. O Estado permitiu que a família abrisse mão da responsabilidade daquele indivíduo e aí essa pessoa perdeu o vínculo com a família. Então, não tendo condições de trabalhar, de manter um emprego para ter uma renda para subsistência, eles ganham um salário mínimo. E eles gerenciam esse dinheiro. É claro que a gerente vai ajudar, olha, você quer comprar isso, olha quanto custa, vamos pensar bem, né? Mas ela pode aconselhar, a decisão em tese é da pessoa, né? E aí elas vão comprar com esse dinheiro roupas, elas vão comprar uma comida que elas querem comer, enfim. Então, é sempre nessa ideia do autocuidado e da autonomia. Se elas querem ir no shopping, se elas querem ir no mercado, se elas querem pegar um Uber, se elas querem ir de ônibus. Então, é muito interessante essa condição de cidadania que é dada, né? Então, a gente vê os benefícios da reforma psiquiátrica, como essas pessoas que tiveram a liberdade tolhida, elas podem resgatar a autoestima, a autoimagem, a autonomia e voltarem a ser pessoas, cidadãos, enfim, né? Voltar a ser uma pessoa que tem um papel ali na sociedade, né? Diminuir o isolamento, então, dentro dessa ideia de território, também entra a ideia da diminuição do isolamento. Nós temos em alguns locais o que se chama de hospital dia, além dos CAPs, né? No hospital dia, a gente tem, por exemplo, aqui em Campo Grande, a gente tem o nosso lar, que é um hospital psiquiátrico que foi encolhendo ao longo do tempo devido à reforma psiquiátrica. E para se manter ativo, abriu o Hospital Dia, que aí vai oferecer terapia ocupacional, psicoterapia, atividade física, atividades manuais, a socialização, enfim. Então, o Hospital Dia, ele tem muito a questão da socialização, do desenvolvimento de atividades, de busca pela autonomia, enfim. Então, a gente tem esses recursos, né, previstos no cuidado à saúde mental. Identificar e reduzir estímulos estressores que podem precipitar e ou manter uma crise. Isso é fundamental na intervenção, ou seja, em tese, uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, ela pode ter uma nova crise. Então, os sintomas podem estar sob controle, podem estar manejados, e aí ela ter uma nova crise, com sintomas psicóticos retornando, apesar da medicação e apesar da psicoterapia. Então, como que a gente tenta diminuir isso? Primeiro, claro, ajudando a pessoa a se organizar com a medicação, não ficar sem a medicação, tomar nos horários corretos. Então, a gente vai trabalhar isso com o familiar, com o próprio paciente, talvez aquelas caixinhas, né? Aqui é o remédio do dia, aqui é o remédio da noite, vamos colocar um celular para despertar, te lembrando. A gente vai buscar mecanismos para que, primeiro, a pessoa mantenha o uso da medicação corretamente. Segundo, a gente vai tentar retomar crises anteriores, compreendendo o que aconteceu ali, naquele momento que antecedeu a crise, para a gente tentar entender quais são os fatores de risco. Pode ser um problema econômico, pode ser uma briga na família, pode ser uma ameaça de divórcio, pode ser uma doença ou morte na família. Então, cada caso a gente precisa avaliar para entender quais são os possíveis estressores que
estão relacionadas a crises naquele indivíduo. E tanto trabalhar estratégias de enfrentamento para caso esses eventos aconteçam, como trabalhar junto com o indivíduo e com a família para organizar aquele ambiente, tentando diminuir a ocorrência desses estressores. Identificar recursos e limitações. Então, o que esse paciente pode fazer sozinho? Então, a gente pode treinar com ele. Vamos pegar um ônibus, como que vai para o shopping, como que vai para o clube, é sócio de algum clube. A prefeitura oferece algum tipo de lazer e ou atividade física gratuita. Por exemplo, aqui em Campo Grande, a gente tem no Parque das Nações Unidas horários em que tem atividade física ao ar livres e gratuitas. Não sei agora na pandemia como tá. Tem atividades de artesanato, às vezes igrejas têm clube de mães, o grupo de oração, o grupo da Eucaristia, enfim. Então, a gente vai treinar essa autonomia, vai ajudar a pessoa, conforme a renda dela e familiar, a buscar recursos de lazer, a procurar atividades que deem prazer, que deem satisfação, bem como a gente vai avaliar as limitações. Olha, eu me lembro uma vez que eu dei estágio no CAPS e as estagiárias estavam treinando um paciente a fazer café. Sim, tivemos várias sessões de treinamento para que aquela pessoa pudesse fazer o café na cafeteira que tinha lá disponível. Então é isso, alguns vão conseguir fazer mais coisas, outros menos, dependendo do comprometimento, mas a gente vai trabalhar então essas potencialidades, esses recursos, entendendo as limitações. E aceitar essas limitações pessoais decorrentes da doença. Vou deixar de investir? Vou deixar de treinar, de trabalhar? Não, talvez eu vou entender que até que ele consiga fazer o café vai demorar muito e tá tudo bem, eu não vou desistir dele, mas que aquela pessoa precisa de uma assistência maior, né? Desenvolver estratégias de solução de problemas, então o trabalho em grupo que os CAPs fazem é muito legal, tipo assim, talvez a dificuldade que um tenha com o filho, com o cônjuge, enfim, os outros também tenham, então como que a gente pode manejar? A gente trabalhou muito treino de habilidades sociais, como expressar as minhas emoções para os meus filhos, para o meu cônjuge, como expressar as minhas necessidades, recuperar e promover autoestima, autoimagem e autoeficácia. A gente já trabalhou também o Dia da Beleza, então é algo muito gratificante, porque assim... E vieram os estagiários mesmos, levam uma escova, um secador, uma maquiagem, claro, foi antes da pandemia, né? Mas enfim, fazia uma maquiagem, passava um batom, ajeitava o cabelo, leva alguém, pode ser um fotógrafo profissional, com equipamento mais melhor, né? Ou pode ser uma pessoa que é boa em fotos, não precisa ser um profissional, né? Então você... arruma a pessoa, cuida dela, então ela está sendo cuidada, faz massagem nos pés, deixa os pés de molho, faz uma massagem. Você pode combinar com pessoas da área, né? Então, eu sou psicóloga, vou fazer massagem? Bom, se você souber fazer, eu não vejo problema nenhum. Mas se não souber, veja outros profissionais que podem oferecer um serviço, coordena, né? Um dia da beleza com profissionais que podem doar o tempo para aquelas pessoas, e aí tira foto, revela as fotos, dá para a pessoa, então para ela se sentir bem consigo, para ela se sentir importante. Puxa vida, uma pessoa doou o tempo dela para mim, essa pessoa cuidou de mim, ela não me viu como louca ou como doente, mas como uma pessoa que não tem condições financeiras de ir no salão, de pagar pelos cuidados. Então isso é humanidade, né? E é tão bacana a gente ver uma resposta tão positiva.
capacitar o paciente para as atividades da vida diária, convivência social e familiar. Então, o trabalho com a família é muito importante, porque muitas vezes a recorrência de crises vem de situações estressoras com a família. Realmente não é fácil você ser familiar de uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, porque muitas vezes, dependendo da funcionalidade da pessoa, ela precisa de um cuidado mais de perto. Então, muitas vezes, o pai, a mãe, o cônjuge precisa parar de trabalhar para estar ali atento a essa pessoa. Enfim, as crises são desgastantes, as internações ou abrigamentos são desgastantes. Então, a gente não quer culpar ninguém, a gente quer dar ferramentas para que tanto a família quanto a pessoa com transtorno possam ter uma qualidade de vida, possam conviver e não sejam mais presas como criminosas, como pessoas que têm um problema ou que são loucas e que não podem ou não devem conviver em sociedade. A intervenção com os familiares também é necessária e precisa abordar orientação sobre o programa de medicamentos e atividades de vida diária. Lembra que eu falei? Quais são as medicações? Qual o horário das medicações? Como você pode ajudar o paciente a se organizar com as medicações? Tentar olhar se ele tomou, se ele pode assumir a medicação. Talvez o paciente ele tenha condições de assumir o controle das medicações e ele precisa de um apoio para ver se ele lembrou, se ele esqueceu. Talvez o familiar vai ter que assumir a medicação porque o paciente não conseguiu se organizar ali com os horários, com as medicações corretas. Atividades da vida diária. Pode cozinhar, posso ensinar receitas, pode ir sozinho num lugar. Então, o quão autônoma essa pessoa pode ser e o quanto esse familiar pode trabalhar com essa autonomia. Vamos lembrar de um conceito de codependência, que vem lá da dependência química, que envolve um familiar que se dedica muito ao indivíduo com algum tipo de transtorno mental e que precisa se sentir útil e cuidador. Então, às vezes a gente vê isso com mães, com esposas, com maridos. Essa pessoa depende de mim, eu preciso cuidar dessa pessoa. Então é dúbio, porque ao mesmo tempo que eu me sinto exausto, exaurido daquele cuidado, eu sinto que eu sou útil, que eu sou necessária e acabo mantendo essa codependência e não trabalhando a autonomia. Em alguns casos a gente pode perceber isso. Estímulo para ajudar o paciente a seguir o tratamento e a fazer com que ele também se responsabilize dentro do possível. Quais são os horários de oficinas do CAPS que eu devo participar? Eu estou participando da atividade física da prefeitura, que é tal dia e tal horário. Então para ir eu teria que sair, 1 hora antes de casa, porque eu vou pegar ônibus. Fulano, não está na hora de se arrumar para ir para a tua atividade? Você quer que eu vou junto? Auxílio para verificar a resposta ao tratamento e comunicar quaisquer alterações no paciente. Lembra que quando a gente trabalhou o juízo de realidade, o juízo crítico, era uma função mental prejudicada nos transtornos psicóticos. Então, quando o transtorno vem, quando eu tenho delírios ou alucinações, eu estou com juízo crítico prejudicado. Então, eu não vou entender que eu estou numa recaída, que eu estou numa crise. E muitas vezes vai ser o familiar que vai comunicar aos profissionais que acompanham aquele paciente para fazer um ajuste de medicação, para ser abrigado por alguns dias para lidar com os sintomas que voltaram. Psicoeducação para que os familiares sejam capazes de identificar sinais e sintomas precoces de recaída. Por exemplo, tem alguma alteração de sono, tem alguma alteração de apetite, tem alguma alteração nos temas das falas do paciente. Então eu já percebi que quando ele começa a falar muito de Deus, ou quando ele começa a assistir muito o programa daquela pessoa, daqui a pouco a coisa vai ficar feia, né? Então ele vai perceber os primeiros sinais e sintomas de recaída daquele indivíduo e vai comunicar à equipe de saúde.
familiar também precisa encorajar a autonomia do paciente. Estimular a família a ser rede de apoio, auxiliando na manutenção do tratamento, prevenção a recaídas, diminuição de internação ou de tempo em que o paciente permanece internado em situações de crise. Então, a família é fundamental nesse trabalho com os pacientes. Aqui, um relato de caso, tá? Uma pessoa do sexo feminino, 21 anos, se sente culpada por grandes desastres naturais e acompanha diariamente os noticiários para estar ao par de suas ocorrências. Relata que sua participação em todas as mortes ocorridas foi descoberta e que agora membros de uma poderosa máfia russa foram enviadas para lhe punir e assassinar. A primeira manifestação dos sintomas paranoides ocorreu após participar de uma festa de estudantes. Estava no início do ano letivo e tinha se mudado para uma capital de estado para cursar uma faculdade. Residia em um pensionato e foi convidada por algumas colegas para participar da festa. Preocupada em se socializar, aceitou um cigarro de maconha e copos de bebida alcoólica. Foi a sua primeira e única experiência com drogas e conta ter ficado desacordada o resto da noite. Como o número de rapazes era maior do que o de moças, acredita ter sido abusada sexualmente durante o seu período de confusão. Perdeu a primeira aula de seu curso e à tarde, já de volta ao pensionato, passou a trancar todas as portas e fechar as janelas, com medo de que o seu quarto fosse invadido pelos mafiosos assassinos. Atualmente, os pais são separados. Durante a infância, residiu em várias cidades pequenas do interior. O pai era delegado de polícia e a família era obrigada a acompanhá-lo em suas transferências, o que dificultava que estabelecesse amizades. Em uma das cidades, após o seu pai ter participado de uma grande apreensão de maconha, seguida de prisões, os traficantes envolvidos ameaçaram matar toda a família como vingança, e ela, por segurança, deixou de frequentar a escola e recebeu permissão para acompanhar as aulas e realizar as tarefas em casa. Conseguiu completar o ensino fundamental, mas quase não teve contato com pessoas de sua idade e utilizava o tempo livre lendo romances policiais e de mistério. Ou seja, a história de vida dela foi permeada, de fato, por situações em que a família dela, a integridade física dela e dos pais estava em risco, devido à profissão do pai, devido às ocorrências na profissão do pai. Então, a gente vai ver que o conteúdo de delírios e alucinações não é aleatório, está ligada com a história de vida do indivíduo e, no caso dela, relacionado à ideia de perseguição. No entanto, naquele momento, naquele contexto em que ela se muda de cidade sozinha, em que se trata de uma cidade grande, onde ninguém a conhece, não, ali claramente se trata de um delírio de perseguição. Então, a gente vê o quadro que decorre do uso de maconha. Então, a gente já pensa numa possível vulnerabilidade ao transtorno que eclode com o uso da substância, que vem com sintomas persecutórios decorrentes da própria história de vida. E agora, um segundo caso em que a mãe vai falar um pouquinho sobre como é a experiência
de ter um filho com esquizofrenia. Então, a reação do filho diante uma internação, a primeira internação, sem o consentimento dele, ou seja, ainda é possível internar pessoas à revelia da vontade dela, mas isso decorrente de um desejo da família e de uma avaliação do profissional que entende que a internação é necessária. E nesse caso tem que se comunicar ao Ministério Público o porquê dessa internação involuntária. Eu tive que fazer uma internação meio que sem ele querer, né? Aí eu combinei com o médico. Eu levei ele no hospital para uma consulta. Aí dessa consulta ele já ficou internado. Aí foi uma revolta muito grande assim que ele teve. Ele não aceitava. Então ele não queria, ele se revoltou. A mãe não contou que o filho seria internado. A gente avaliou a causa do transtorno na percepção da mãe, né? O uso de drogas. Na minha família tem outras pessoas que têm problema mental. Eu tenho um sobrinho que faz tratamento também, só que eles nunca diagnosticaram esquizofrenia, mas ele toma o mesmo medicamento que o meu filho. E eu tenho um irmão que ele tem depressão. A minha filha mais velha, ela é bipolar. Eu também tenho um pouco de depressão. Então, se isso é genético, pode ser um dos fatores, né? Então, ela revela o uso de drogas e uma genética da família para transtornos mentais. Qual foi o impacto do diagnóstico para essa mãe? Muda tudo na vida da gente, porque você, como mãe, você não aceita. Talvez para mim seja difícil até hoje, sabe? Eu fiquei muito revoltada. Eu não aceitava em hipótese alguma doença, porque você via assim uma pessoa saudável, né? Aparentemente inteligente, com uma vida toda aí pela frente. De repente, você fica sabendo que tem uma doença dessa, que não tem cura, que vai depender de medicamento o resto da vida, que mudou tudo na vida dele, né? Então, não é fácil. Sobre receber o diagnóstico. Eu achei que foi muito bom. Inclusive, eu achei assim que eles foram até bem muito competentes, porque eu me baseava assim no meu sobrinho, que meu sobrinho faz tratamento desde a adolescência. E como eu te disse no começo, nunca fiquei sabendo o que o meu sobrinho tinha. Sempre quando eu tinha meu irmão e minha cunhada falava, é depressão. O que os médicos falam? É depressão. Mas nunca fiquei sabendo que tipo de depressão. Que era o caso dele, entendeu? No caso dele, eu achei que eles tiveram certo interesse em fazer esse estudo, sabe? Em procurar saber o que era, em procurar o tratamento adequado, né? Nesse ponto eu tenho que agradecer mesmo, porque eu achei que foi muito bom. Então a gente precisa separar um pouquinho, são duas coisas, né? Se fala tanto no rótulo, no diagnóstico, e muitas famílias veem o diagnóstico como um começo e não como um fim. Como assim? Eu vejo que meu filho não está bem, eu vejo que ele precisa de ajuda, eu não sei o que ele tem, eu levo ele para avaliação e alguém me explica o que ele tem. E alguém propõe um tratamento que traz uma melhora na qualidade de vida do meu filho. Que legal, né? E aí eu vou para o CAPS, onde eu conheço pessoas que têm a mesma coisa que o meu filho tem, onde eu posso conversar com outras mães que já passaram pelo que eu estou passando, em que eu vejo uma humanidade compartilhada, em que o meu filho se sente acolhido, onde ele sente que ele pode ser ele mesmo. Então, é um impacto ruim? É difícil? É muito difícil, mas o que eu consigo a partir daí? É essa a perspectiva que o diagnóstico traz. Mudanças após o diagnóstico. Ele deixou de trabalhar, ele foi afastado, depois ele ficou pelo INSS recebendo auxílio-doença por 2 anos e hoje ele é aposentado. A amizade não tem mais, todo mundo sumiu, até mesmo alguns parentes que consideravam amigos se afastaram. Então a gente tem o que a gente chama de psicofobia, né? E não é pelo diagnóstico, não é pelo uso da medicação, é porque as pessoas viram os sintomas na fase ativa da doença. As pessoas se depararam com as questões de neurodegeneração e aí vem o preconceito. Então, a gente precisa de mais
divulgação, de campanhas que expliquem o que são os transtornos mentais, que essa pessoa não oferece risco, que as pessoas com esquizofrenia não são agressivas, que elas não podem fazer mal, que elas são pessoas que têm um pedaço da vida delas, que tem algumas especificidades, mas que elas choram, que elas sofrem, que elas amam, e a gente vê muito o relato desses pacientes na atenção básica de saúde, né? O que é uma pena, porque são profissionais de saúde, diferentes da população geral. Então, muitas vezes eles falam assim, quando eu vou no OBS, eu não falo que eu faço tratamento no CAPS, porque senão eles só veem a esquizofrenia. E às vezes é um problema de estômago, às vezes é uma dor de cabeça que vem por algo que eu comi ou por uma enxaqueca. Então parece que eu sou só a esquizofrenia. Então veja como nos cursos de saúde nós precisamos desmistificar os transtornos mentais. E também como na população geral, para que a gente não tenha isso, amigos se afastando, familiares se afastando. Que mais, né, em termos de mudança? E as relações sociais da senhora? Foi afetada pela doença dela? Então, eu não sei se foi afetada pela doença dele ou se foi por mim, porque eu também me afastei das pessoas, entendeu? Antes eu tinha muita amizade na igreja, todo lugar eu tinha muita amizade, muitos amigos. E hoje eu não tenho nem vontade de sair de casa. Então, assim, praticamente eu não tenho amigos mais. Então a gente tem que entender, foi o preconceito, quer dizer, as pessoas olhavam torto para o meu filho, faziam comentários que eu me sentia mal e aí eu preferi me afastar, ou eu que fiquei com vergonha, fiquei com medo de passar por determinadas situações e me afastei. Como que eu posso retomar a minha vida, a minha socialização? Será que no início do transtorno, meu filho demandou muito dos meus cuidados, da minha assistência e eu acabei me habituando àquela rotina? Será que por conta de tudo que eu passei, eu acabei desenvolvendo um quadro depressivo e aí agora eu preciso cuidar de mim para que eu tenha condições de ser suporte para o meu filho? Então, uma avaliação individualizada pode ajudar essa mãe a resgatar a própria vida. A vida dela não precisa se resumir à vida do filho. Mesmo o filho tendo sido aposentado, ele pode ter uma vida de valores significativa, ele pode exercer algum tipo de atividade que dê prazer para ele, né? Então, a psicoterapia, o trabalho com múltiplos profissionais pode auxiliar muito essas pessoas. Sobre a internação. Não é fácil, né? Eu sentia necessário, mesmo que, vamos dizer assim, nos momentos que ele teve de crise, de surto, não tinha como ficar com ele, era impossível ficar com ele sem um acompanhamento, sem uma internação, porque ele ficava muito agressivo. Tinha que internar, até mesmo para eu descansar um pouco, sabe? Porque foi um ano assim, terrível, terrível, terrível. Então essa mãe, ela fala da dificuldade dela em lidar com sintomas da fase ativa. Quando está medicado, quando está em tratamento, quando todos estão em acompanhamento, a gente consegue trazer uma vida mais funcional, menos difícil. Então ela está dizendo, eu precisei de ajuda, eu não conseguia mais. E quando a gente tem o tratamento, fica melhor para todo mundo. A medicação. No caso da olanzapina, é para inibir os surtos, né? Então, devido ao uso contínuo dele, ele não tem tido surto. A medicação para mim é boa e necessária, porque sem elas... Então, a percepção da mãe sobre a medicação, porque muitas famílias ou até mesmo os pacientes podem ter um certo preconceito. Eu vou tomar remédio, a tarja preta, é isso, não. O remédio, ele vem para ajudar. Preconceito. Sempre tem muito preconceito. Eu acho assim, só pelo fato da pessoa se afastar de você, você já sente que é preconceito. As pessoas reagem com espanto, outros sentem medo, no começo principalmente. Muita gente sentia muito medo de ficar perto dele. Muitas pessoas acham que é sem vergonhice, que não é doença, sabe?
O próprio pai não adianta explicar. Parece que não entende, que não aceita. Não sei o que acontece, que ele fala que é sem vergonhice, que é malandragem, coisas do tipo. Então veja a desinformação, né? Do próprio pai, tem laudo médico, tem prescrição, melhorou com a medicação. Ah, é sem vergonhice. Ah, isso é falta de inchada. Ah, isso é falta de Deus. Ah, ele não melhora porque ele não quer. E aí, isso é preconceito. Bom, então a gente viu um relato falando do início dos sintomas e dos tipos de sintomas naquela moça e vimos da perspectiva da mãe, da cuidadora, como é um filho com o diagnóstico. Então a gente vai falar brevemente, sucintamente, sobre os demais transtornos psicóticos, sobre os outros transtornos que vão compor essa categoria de transtornos mentais. Transtorno esquizoafetivo, um episódio depressivo, misto ou maníaco, acontece concomitantemente aos sintomas positivos observados na esquizofrenia, sendo que essas alterações de humor estão presentes na maior parte do tempo e causam menor disfunção sexual. Então eu costumo dizer assim, transtorno esquizoafetivo é quase que pega os sintomas psicóticos, junta com sintomas de humor e mistura. É difícil o diagnóstico diferencial. Por quê? Porque eu posso ter transtorno depressivo maior com sintomas psicóticos. Eu posso ter transtorno bipolar do tipo 1, episódio mais recente maníaco, com sintomas psicóticos. Transtorno bipolar do tipo 1, episódio mais recente depressivo, com sintomas psicóticos, congruentes ou incongruentes com o humor. Então, é esquizoafetivo, é transtorno depressivo maior com sintomas psicóticos congruentes ou incongruentes com o humor, ou é transtorno bipolar do tipo 1, episódio mais recente maníaco ou depressivo, com sintomas psicóticos congruentes ou não congruentes com o humor. Boa sorte, não é fácil. A gente tem que acompanhar o caso e aí, de qualquer maneira, eu vou abraçar o que o Dal Galarrondo já disse, né? Muitas vezes a gente não consegue ter clareza do diagnóstico e a gente vai trabalhando os sintomas. Tem o sintoma de humor, tem os sintomas psicóticos, ok? Vamos trabalhar nesse sentido. Os sintomas psicóticos, a gente vai fazer a parceria com a psiquiatria para tentar trabalhar esses sintomas, também considerando os sintomas de humor. E da nossa parte, tive redução e manejo dos sintomas psicóticos. Como que eu vou trabalhar a resposta do indivíduo e da família aos sintomas psicóticos e os sintomas do quadro de humor? É isso. E vamos acompanhando para ver se a gente consegue tecer aí esse diagnóstico diferencial. Transtorno esquizofreniforme e transtorno psicótico breve. Esses transtornos têm duração dos sintomas menor do que na esquizofrenia. Então lembra que a esquizofrenia exige pelo menos 6 meses, incluindo sintomas residuais ou sintomas prodrômicos, se os sintomas da fase ativa foram diminuídos por conta de uma intervenção eficaz. No transtorno esquizofreniforme, os sintomas duram menos de 6 meses, ou seja, não seria um transtorno crônico como a esquizofrenia. E no transtorno psicótico breve, os sintomas estão presentes entre um dia e menos de um mês. Então, o psicótico breve, ele pode decorrer de uma situação estressante. Por exemplo, eu estou no final de curso com TCC, dormindo pouco, trocando noite pelo dia, eu tenho filho pequeno, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer o meu TCC, ou a minha tese de doutorado, ou a minha dissertação de mestrado, e eu estou com a minha mãe no hospital, o sistema entrou em curto-circuito. Tive os sintomas psicóticos breves, entrei com a medicação, resolveu, sigo em acompanhamento, melhorei, remissão completa de sintomas, não tive novo episódio psicótico.
Então, de novo, eu tenho que ter um acompanhamento para dizer foi psicótico breve, foi esquizofreniforme ou é esquizofrenia. Transtorno delirante. O transtorno delirante ocorre mais tardiamente do que a esquizofrenia. Então, lembra, o início da esquizofrenia geralmente se dá por volta dos 18 a 30 anos. O transtorno delirante vai ter o seu início, em geral, um pouco mais tarde. E prover menor disfunção sexual. Então, o indivíduo com transtorno delirante, ele vai ter um funcionamento social melhor, vai ter atividades de lazer, vai ter amigos, tem socialização, trabalha. No transtorno delirante não acontecem alucinações auditivas, visuais ou sintomas negativos. O discurso e o comportamento são menos desorganizados. Então, eu até posso ter, por exemplo, sintomas, né? O delírio, né? Ele é característico. Então, o delírio é o que vai predominar no transtorno. Então, transtorno delirante, delírios. Que novidade, né? Mas eu não vou ter o discurso e o comportamento desorganizado, eu não vou ter o embotamento afetivo, a avolia, e os sintomas de alucinação, se presentes, eles decorrem do tipo de delírio. Então, por exemplo, se eu tenho um delírio de ciúmes, se eu penso que o meu marido está me traindo, eu posso ter a impressão ou a sensação de que eu ouvi ele falar um eu te amo baixinho no telefone enquanto ele recebeu uma ligação. Então, quer dizer, tá muito congruente com o conteúdo do meu delírio e seria uma impressão, eu não tenho bem certeza, tá? E o indivíduo, claro, como toda questão de delírio, vai ter dificuldade de ter isso demovido, então também vai precisar do apoio do profissional da psiquiatria. Transtorno da personalidade esquizotípica caracteriza-se por déficits sociais e interpessoais, como incapacidade de estabelecer relacionamentos, distorções cognitivas e comportamentos bizarros. Os sintomas são mais brandos e associados a características da personalidade. Ao contrário da esquizofrenia, este transtorno não apresenta delírios e alucinações. Quando a gente chegar nos transtornos de personalidade, então a gente vai ver os critérios da personalidade esquizotípica. Por hora, a gente pode lembrar que ao invés de delírios, eu tenho ideias supervalorizadas. Ao invés de alucinações, eu tenho distorções sensoriais, dificuldade na socialização, um jeitão muito diferente do contexto ao qual eu estou habituado, ao qual eu estou inserido. Transtorno psicótico devido a uma condição clínica. Algumas doenças, como traumatismos cranianos, tumores cerebrais, esclerose múltipla, doença de Huntington, doença de Wilson e de Parkinson, também podem apresentar sintomas psicóticos. Nessas doenças, há um predomínio de desorientação autopsíquica, quem eu sou, onde eu moro, quem são meus familiares, que idade eu tenho, e alopsíquica, de tempo e de espaço, e perda de memória recente. Algumas medicações, como L-Dopa, anticolinético e corticosteroides, também podem ocasionar psicose. E transtornos clínicos induzidos por substância. Os alucinógenos, LSD, e os estimulantes, metanfetamina, cocaína e anfetamina, podem gerar alucinações visuais e auditivas. O álcool pode ocasionar alucinações visuais e sinestésicas. Porém, ao contrário da esquizofrenia, tende a durar por pouco tempo. Além disso, os usuários dessas substâncias geralmente estão cientes de que estes sintomas psicóticos são decorrentes do uso de substâncias e não são reais, características diferentes dos delírios da esquizofrenia. Então, por conta do uso de substância, a pessoa sabe que eu busquei essa vibe, né? Eu queria sentir isso. A pessoa sabe que decorre do uso da substância, e já na esquizofrenia eu tenho um prejuízo do juízo
crítico, do juízo de realidade, onde a pessoa tem uma certeza absoluta daquilo que ela pensa. Aqui estão então as referências que eu usei para essa aula, lembrando que os transtornos psicóticos, em especial a esquizofrenia, é um dos transtornos mentais mais graves que nós temos, é crônico e que se configura num transtorno mental elegível para o tratamento em CAPS. Caso a pessoa tenha uma condição socioeconômica favorecida e não queira ou opte por um tratamento fora o CAPS, a questão da autonomia, dos tratamentos ambulatoriais, do hospital dia, de situações envolvendo a socialização são fundamentais. Então a gente precisa entender que os transtornos psicóticos necessariamente vão precisar de uso da medicação, então é um tratamento em combinação com a psiquiatria, que a parte da psicologia, da psicoterapia envolvendo a família e o indivíduo é fundamental para a estabilização do quadro, que a atividade física é fundamental e necessária para evitar ganho de peso, para diminuir os déficits neurodegenerativos que acompanham o transtorno, que a socialização é fundamental e que é necessário combater o preconceito em relação ao transtorno. E a gente consegue isso sensibilizando a população, informando a população, empoderando essas famílias e esses pacientes a lidar com esse transtorno. É possível ter uma qualidade de vida, é possível ter uma atividade laboral, é possível que eu tenha inserção na sociedade, é inclusive desejável.